Você reconhece essa sensação, aquele cansaço profundo que não vem dos músculos, mas que pesa na alma, a exaustão silenciosa de empurrar uma parede invisível, de lutar com a própria vida para alcançar uma cura, uma paz, um sonho. Você se esforça, aplica toda a sua força, mas a realidade parece não ceder e o esgotamento se instala. Muitos de nós carregamos essa dor, a dor do esforço que não gera fruto, a sensação de estar travando uma batalha solitária, mesmo quando cercado de pessoas. Aqui neste espaço, nós não vamos falar sobre lutar mais. Vamos falar sobre sintonizar. O psiquiatra e mestre Cláudio Naranjo, com sua imensa sabedoria sobre a natureza humana, nos convida a uma percepção inteiramente nova. Ele nos ensina que cada um de nós é como uma orquestra. A força que você tanto emprega é apenas um instrumento tocando desesperadamente alto, quase sempre desafinado e fora do ritmo do todo. A verdadeira transformação, a melodia que atrai a vida que você deseja, não está no barulho do esforço, mas na harmonia silenciosa que acontece quando todos os instrumentos, seus pensamentos, suas emoções guardadas e as sensações do seu corpo, finalmente tocam juntos. A mudança não vem de adicionar mais força, mas de afinar a sua música interior. A neurociência hoje dá um nome a essa harmonia interna: coerência. Com base no trabalho de pesquisadores da inteligência emocional como Daniel Goleman, entendemos que a frequência elevada, em termos neurológicos, é um estado de paz entre o cérebro e o coração. É quando nossas emoções abrigadas no sistema límbico entram em coerência com nossa razão no córtex pré-frontal. Nesse estado, o corpo para de produzir os hormônios do estresse, como o cortisol, que nos mantém aprisionados em um modo de sobrevivência, repetindo os mesmos padrões. É neste campo energético de paz interna que aquilo que parece impossível encontra um terreno fértil para finalmente florescer. Portanto, neste vídeo, nós não vamos lhe entregar mais técnicas que exijam força e que podem levar à exaustão. Nós vamos lhe entregar um mapa para você afinar a sua orquestra interna, para desvendar por que a força bruta falha e como o ajuste sutil da sua frequência pessoal, a sua verdadeira e única assinatura energética, é a chave mestra que gira a fechadura da realidade que sua alma anseia por viver. O objetivo é o reencontro com você mesmo, reequilibrando sua energia para que possa atrair a vida que você ressoa em sua essência. O primeiro ruído que precisamos silenciar em nossa orquestra interna é o grande engano da força de vontade. Caímos em uma armadilha sutil, a de confundir intensidade com eficácia. Nossa cultura nos ensinou a valorizar o suor, a aplaudir o esforço visível, mas ninguém nos contou sobre o seu custo neuroquímico, o esgotamento da nossa energia vital e a criação de um estado de resistência interna que nos sabota silenciosamente. É uma rebelião silenciosa da sua psique contra a tirania de uma vontade que não está alinhada com a sua verdade emocional mais profunda. Existe um fator invisível que mina seus planos, um mecanismo de proteção da sua alma. Quanto mais você se força a pensar positivo, a ignorar uma tristeza ou a agir de uma maneira que seu corpo e seu coração não acompanham, mais seu subconsciente cria barreiras. Ele se rebela não por fraqueza, mas por sabedoria. Sua psique se recusa a aceitar uma ordem que não respeita seu estado interior. E essa resistência drena sua energia, deixando-o cansado e confuso sobre o porquê de não conseguir avançar naquilo que, racionalmente, você tanto deseja. A neurociência da exaustão nos revela o que acontece em nosso corpo durante essa luta. O estresse contínuo de forçar um resultado gera um excesso de cortisol, o hormônio da sobrevivência. Esse excesso literalmente diminui a atividade nas partes mais criativas e intuitivas do seu cérebro, mantendo você preso em um ciclo repetitivo de problema e solução. Você fica aprisionado em um túnel mental, incapaz de se abrir para o vasto campo de novas possibilidades que existe logo ao lado, mas que o estresse não lhe permite enxergar. Pense nisto como uma metáfora para a sua vida. Sua força de vontade é como segurar um pássaro em sua mão. Se você apertar demais com medo que ele fuja, você o sufoca.
Se abrir a mão por completo com displicência, ele voa para longe. A frequência correta, a sintonia fina da alma, é a pressão exata, a confiança serena para que ele escolha pousar ali por ressonância e não por aprisionamento. É um convite, não uma imposição. Vamos agora desconstruir um mito que causa muita frustração na jornada espiritual. A ideia de que vibrar alto significa sentir uma euforia constante. A frequência mais poderosa para a manifestação não é, na verdade, a mais alta. É a mais autêntica e coerente. Uma tristeza que é acolhida em silêncio, uma raiva que é reconhecida sem julgamento, um medo que é integrado com compaixão. Todas essas emoções, quando permitidas, criam uma frequência muito mais coesa e magnética do que uma positividade tóxica forçada, que apenas serve para reprimir o que é real em você. A cura é um realinhamento energético, não uma performance de felicidade. A física quântica, de uma forma muito poética, nos ensina que tudo no universo, no seu nível mais fundamental, é vibração. Sua frequência pessoal, portanto, não é o que você diz que quer, mas sim a soma total e não filtrada de suas crenças mais profundas, de seus traumas não resolvidos e da química emocional que percorre seu corpo a cada instante. Você não atrai o que você deseja com a mente. Você atrai o que você é, vibracionalmente, com todo o seu ser. É um eco da sua verdade interior, muitas vezes bloqueada por dores que você nem sabia que estavam ali. Gostaria de lhe fazer um convite para um momento de profunda honestidade, para sentir sua frequência real, agora mesmo. Onde quer que você esteja, permita-se fechar os olhos por um instante. Não tente mudar nada, não tente consertar ou analisar. Apenas escute, escute a melodia do seu corpo. Talvez haja uma tensão nos ombros, um leve aperto no peito ou um calor sutil em suas mãos. Não há nada de errado com essas sensações. Elas são apenas energia. Elas são a sua verdade neste exato momento. Este é o seu ponto de partida. A verdadeira transformação sempre começa com essa escuta compassiva. Os sinais de que sua frequência está dissonante são sutis, mas constantes. Você já se percebeu procrastinando justamente aquelas tarefas que sua mente diz serem as mais importantes? Já sentiu um cansaço inexplicável que persiste mesmo depois de uma noite inteira de sono? Você atrai, repetidamente, o mesmo tipo de conflito, a mesma dinâmica em seus relacionamentos, os mesmos padrões de autossabotagem. Isso não é azar, isso não é um castigo, é um feedback amoroso da vida, lhe mostrando, através de um eco, qual é a música que está tocando dentro de você. É sua alma pedindo um realinhamento. Vamos fazer uma reflexão contra-intuitiva, um exercício de imaginação. Se o seu objetivo fosse, secretamente, sabotar a manifestação de um sonho, o que você faria? Provavelmente, você tentaria controlar cada detalhe do processo. Estabeleceria prazos rígidos e inflexíveis. Ficaria obcecado com o como e o quando isso deveria acontecer e checaria o progresso a cada 5 minutos com o coração apertado de ansiedade. Agora, com toda a compaixão que você puder reunir, apenas observe se este padrão, de alguma forma, não se parece com o que você tem feito em sua própria vida. Aqui reside a sabedoria do desapego ativo, um dos ensinamentos mais profundos e mais difíceis de integrar. É crucial que a gente entenda a diferença sutil entre soltar, que para o nosso ego soa como desistência e fracasso, e entregar, que é um ato de confiança inteligente e de poder silencioso. Entregar não é abandonar o leme do barco e deixá-lo à deriva. É continuar a remar suavemente na direção que você deseja, mas com a sabedoria de confiar na correnteza do rio, sabendo que ele também conhece o caminho para o mar. A neurociência nos mostra por que essa entrega é tão poderosa. Quando estamos ansiosos com o futuro, operamos a partir do nosso cérebro mais primitivo, o cérebro de sobrevivência, que só entende lutar, fugir ou congelar. O campo quântico, o campo de todas as possibilidades, no entanto, não responde à frequência do medo. Ele responde à frequência do nosso cérebro frontal, o centro da criação, da imaginação e da fé. A sua urgência em controlar cada passo cria um verdadeiro curto-circuito neurológico.
Você tenta criar a partir de um estado de sobrevivência e isso simplesmente não funciona. A ansiedade corta sua conexão com o campo criador. Olhe para a natureza como sua grande mestra da paciência vibracional. Uma árvore não força seus frutos a crescerem. Ela não se estressa, não grita com as maçãs para que amadureçam mais rápido. Ela simplesmente se permite ser uma árvore. Mantém-se firme em suas raízes, absorve a luz do sol e a água da terra e confia que o processo da vida acontecerá em seu tempo perfeito. A sua frequência de manifestação não é o fazer fruto, é o ser árvore. É estar presente, nutrido e enraizado na sua própria verdade. E se houvesse uma forma prática e mensurável de afinar a sua orquestra interna em poucos minutos? É neste ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram de mãos dadas, oferecendo-nos um caminho claro. O trabalho de institutos como o HeartMath revela a existência de uma técnica de coerência entre o coração e o cérebro. Através de uma respiração consciente e ritmada, com o foco da sua atenção na área do coração, é possível alterar o padrão das suas ondas cerebrais e criar um estado de coerência fisiológica. Este estado, que pode ser medido, é a frequência ótima para a intuição, a clareza e a manifestação. Permita-me contar uma história. A de um executivo que, após anos de luta e estratégias agressivas, usando pura força para salvar sua empresa, encontrou-se à beira do colapso. Cético, mas sem outras opções, ele começou a praticar 15 minutos de respiração focada no coração todos os dias. Em poucos meses, algo mudou profundamente. Ele não teve mais ideias. Ele começou a ter insights, percepções contraintuitivas que não apenas salvaram a empresa, mas a levaram a um patamar de sucesso que ele nunca havia imaginado. Ele não mudou de estratégia. Ele mudou a sua frequência interna de luta para clareza, e o mundo externo refletiu essa nova harmonia. Aqui reside uma das razões pelas quais tantos se frustram ao tentar manifestar algo apenas com a mente. A mente propõe, mas é o sentimento no corpo, a frequência do coração, que dispõe. Seu cérebro pode pensar em um carro novo, pode visualizar cada detalhe, mas se o seu coração, o seu corpo ainda vibra na frequência da escassez, do medo ou do não merecimento, a dissonância entre os dois sinais cancela o seu pedido ao universo. O universo não responde ao que você pensa, ele responde à coerência do seu ser. Por isso, comece a ver sua ansiedade de uma forma diferente. Veja-a não como um inimigo a ser combatido, mas como energia pura e mal direcionada. A mesma energia que alimenta o pânico, quando passada pelo filtro da coerência do coração, se transforma em entusiasmo, em paixão e em um foco elevado e sereno. Não se trata de suprimir a ansiedade, mas de transmutá-la em sua própria fonte de poder criativo. A integração de tudo o que conversamos em sua vida diária começa com uma mudança fundamental na pergunta que você se faz. É uma mudança de percepção. Em vez de acordar e se perguntar, o que eu preciso fazer hoje para conseguir o que eu quero, comece a se perguntar com gentileza, quem eu preciso ser hoje para que isso flua naturalmente até mim. Com essa simples troca, a manifestação deixa de ser uma caça exaustiva e se transforma em um ato de magnetismo sereno. Você para de perseguir e começa a atrair. E aqui reside um segredo que contraria muito do que se ensina. O silêncio pode ser mais poderoso do que a intenção. O ruído constante de afirmações, visualizações e pedidos, por mais bem intencionados que sejam, pode paradoxalmente sinalizar ao universo uma frequência de falta, de que algo ainda não está aqui. Por isso, é preciso introduzir em sua vida a prática do vazio fértil. Pequenos períodos de silêncio intencional, onde você não pede absolutamente nada. Você apenas escuta. Você apenas se abre para a intuição, para o sussurro da sua alma, que só pode ser ouvido quando a mente se cala. Manter essa coerência emocional em um mundo que parece conspirar para nos tirar do nosso centro pode parecer um desafio. O segredo está no microajuste vibracional. Em vez de esperar ter uma hora livre para meditar, algo que muitas vezes não acontece, aprenda a fazer pausas de 30 segundos ao longo do seu dia, entre uma tarefa e outra, antes de atender a uma ligação
Ou quando sentir a ansiedade chegar, apenas pare. Respire fundo 3 vezes e reconecte-se com a sensação do seu coração. É a constância desses pequenos rituais diários, e não a duração, que solidifica a sua nova frequência e cultiva um porto seguro emocional dentro de você. Nossa jornada de hoje nos conduziu da ilusão da força, com toda a sua bagagem de luta, controle e exaustão, para a sabedoria da frequência, que se revela na autenticidade, na coerência e no fluxo sereno da vida. Vimos que a verdadeira manifestação não é sobre adicionar mais esforço em um mundo externo, mas sobre remover o ruído que existe dentro de nós. A cura não é um ponto de chegada, mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional. Como o mestre Cláudio Naranjo defendia com tanta paixão, o trabalho mais importante não acontece lá fora, mas aqui dentro. A cura da nossa vida começa com a cura da nossa percepção. Manifestar uma realidade extraordinária é um subproduto de nos tornarmos seres humanos mais integrados, conscientes e autênticos. A sua frequência, a sua saúde psicológica e espiritual é o terreno. Como um bom jardineiro, você entende que não pode forçar uma semente a germinar gritando com ela. Você precisa, com paciência e amor, criar a terra certa, com a nutrição e a umidade adequadas. A sua frequência é o seu terreno interior. O filósofo Ken Wilber conecta essa ideia ao nosso nível de consciência, explicando que a nossa frequência é um reflexo direto de onde estamos em nossa jornada de evolução. Tentar manifestar abundância e paz, enquanto operamos a partir de uma consciência de medo, escassez e ego, é uma contradição fundamental. O verdadeiro trabalho, portanto, é a própria evolução da nossa consciência, pois, ao fazê-lo, a realidade que corresponde a esse novo nível se manifesta naturalmente, sem esforço algum. E assim, o chamado final desta nossa conversa não é para fazer mais uma técnica, é um convite para ser, para estar mais presente com a sua própria orquestra interna, com a sua própria música. O desafio não é manifestar o impossível, mas sim tornar-se a pessoa para quem aquilo não é impossível. A pergunta que deixo para a sua alma não é o que eu quero, mas sim qual é a frequência do eu que já vive, respira e agradece por essa realidade. Se você chegou até aqui, se permaneceu nesta reflexão, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte. Reconheça a sua coragem de buscar a cura e o autoconhecimento, pois sua jornada é um farol de esperança no universo. Gostaríamos de ouvir a sua alma. Qual foi o ruído que você decidiu começar a silenciar hoje? Deixe sua reflexão nos comentários e ajude a fortalecer este porto seguro para outros viajantes. E se este conteúdo ressoa com a sua busca, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para continuarmos juntos nesta jornada de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.